De fato, hoje posso compartilhar com vocês a boa notícia de que, graças ao diagnóstico precoce, à intervenção eficaz e à adesão às orientações médicas, meu tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem. Vocês já receberam notícias tão devastadoras que o tempo pareceu parar? Notícias tão sérias que sua mente se recusou a processá-las, mesmo com o coração tomado pelo pavor, numa fria manhã de sexta-feira, precisamente às 4h47, enquanto a maior parte da Grã-Bretanha dormia sob a densa escuridão do inverno, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado que mudaria tudo. As palavras foram diretas, clínicas, brutalmente honestas. A equipe médica de Sua Majestade o Rei informou que o estado de saúde de Sua Majestade se deteriorou significativamente. O rei está recebendo cuidados médicos intensivos no castelo de Windsor. A família real foi informada e está se reunindo para estar com Sua Majestade neste momento crítico. 29 palavras, sem rodeios diplomáticos, sem linguagem cuidadosamente elaborada, oferecendo falsas esperanças, apenas a verdade nua e crua. O rei Carlos III, que esperara 7 décadas para usar a coroa e a usara por apenas 3 anos, enfrentava uma grave crise de saúde. Como se preparar para um momento como este? Como uma nação se recompõe quando alguém que respeita e admira enfrenta uma emergência médica tão séria? O silêncio antes da tempestade. O anúncio veio sem aviso prévio. Não houve uma série gradual de boletins de saúde, nenhuma preparação cuidadosa da consciência pública. Num instante, a versão oficial afirmava que o rei estava recebendo tratamento contínuo e controlando sua condição com atividades limitadas. No instante seguinte, tudo mudou. Pense nisso por um segundo. Como você se sentiria se alguém que você admira, alguém que representa continuidade e estabilidade, fosse repentinamente diagnosticado com doença grave? Segundos após a divulgação do comunicado, a BBC interrompeu sua programação matinal. A voz da apresentadora embargou ao ler as palavras em voz alta para uma nação que acordaria e encontraria seu rei enfrentando a crise de saúde mais grave de seu reinado. A Sky News acionou todos os protocolos de emergência, com gráficos surgindo nas telas a uma velocidade quase surreal. Nos Estados Unidos, onde ainda era tarde da noite de quinta-feira, o alerta de última hora da CNN interrompeu a programação nobre com uma intensidade que fez até mesmo âncoras americanos experientes hesitarem antes de falar. Você consegue imaginar o peso de transmitir uma notícia dessas? A responsabilidade de ser a voz que diz a milhões de pessoas que seu rei está gravemente doente. Começa a vigília. Uma família corre contra o tempo. Do lado de fora do castelo de Windsor, os primeiros visitantes começaram a chegar antes do amanhecer, surgindo como fantasmas na escuridão da madrugada. Eles eram movidos por uma preocupação que não conseguiam expressar completamente e pela necessidade de estar presentes naquele momento crucial que esperavam não chegar. Uma senhora idosa que esperara 15 horas para ver o caixão da rainha Elizabeth estava parada nos portões com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele mal teve tempo, sussurrou ela para ninguém em particular. Ele esperou a vida inteira para ser rei. E agora isso acontece. Dentro do palácio de Kensington, o príncipe William estava acordado desde as 3h30 da manhã, após passar uma noite em claro, depois de receber um telefonema devastador do médico-chefe da família Windsor. A mensagem era clara. O estado de saúde de seu pai havia se deteriorado drasticamente e a família precisava se reunir imediatamente. Mas ler o comunicado oficial do palácio em letras pretas e nítidas na tela do celular tornou tudo real de uma forma que a atualização médica da madrugada não havia conseguido. Seu pai estava gravemente doente, não teoricamente, não eventualmente, mas agora, hoje, as próximas horas seriam cruciais. O que você faria naquele momento? Como lidar com a possibilidade de perder alguém tão importante enquanto o mundo inteiro assiste? Catherine o encontrou parado na janela de seu escritório, ainda com as roupas do dia anterior, olhando para a escuridão que ainda não havia dado lugar ao amanhecer. Ela não perguntou se ele estava bem. A pergunta teria sido absurda. Em vez disso, simplesmente ficou ao lado dele, sua mão encontrando a dele, oferecendo o único conforto possível quando o próprio conforto parecia insuficiente. As crianças, disse William finalmente com a voz rouca pelas lágrimas que derramara em particular. Elas precisam vê-lo. Principalmente George. Ele já tem idade suficiente para entender a gravidade da situação. Você consegue imaginar ter que acordar seus filhos antes do amanhecer para dizer que o avô está
gravemente doente, que eles precisam partir imediatamente, que esta pode ser uma das visitas mais importantes de suas vidas, uma corrida por ruas vazias. Em 20 minutos, a família Wales estava em um comboio percorrendo as ruas desertas de Londres em direção a Windsor, acompanhada por agentes de segurança que compreendiam a urgência da situação a ponto de ultrapassarem os limites de velocidade que normalmente seriam inviáveis. George permaneceu sentado em silêncio, olhando através dos vidros fumê para uma cidade que parecia estranha na escuridão da madrugada. Charlotte chorava baixinho, com o rosto encostado no ombro de Catherine, e Louis, muito jovem para compreender a gravidade do que estava acontecendo, apenas segurava a mão da mãe e perguntava repetidamente quando chegariam. A viagem pareceu simultaneamente interminável e curta demais. Como preparar as crianças para um momento como esse? Como explicar que alguém que você ama está muito doente? Dentro de Windsor, a verdade médica. No castelo de Windsor, a princesa Anne esteve presente durante toda a noite, sem sair desde que recebeu o primeiro telefonema sobre a piora do estado de saúde de Charles. Ela viu o irmão lutar contra a doença, segurou sua mão nos momentos em que ele pareceu perceber sua presença e testemunhou a equipe médica trabalhar incansavelmente para estabilizar seu quadro. O tratamento havia se tornado mais agressivo. A equipe médica estava fazendo todo o possível, mas o câncer se mostrava muito mais resistente do que qualquer um esperava. Como chegamos a isso? O que aconteceu nas 72 horas que antecederam esse anúncio devastador? A crise médica, 72 horas que mudaram tudo. Para entender como o palácio chegou a esse momento de crise devastadora, precisamos voltar à tarde de terça-feira, 72 horas antes, quando o estado de saúde de Charles, embora grave, ainda parecia controlável. A equipe médica, liderada pela doutora Sarah Chen e apoiada por especialistas de toda a Europa, vinha gerenciando o tratamento do câncer com intervenções agressivas que haviam apresentado resultados promissores. Durante o que deveria ter sido um exame de rotina, os equipamentos de monitoramento revelaram algo alarmante. A função dos órgãos de Charles estava se deteriorando muito mais rapidamente do que o previsto. O câncer, que parecia estar contido, havia se espalhado de maneiras que os exames de imagem não haviam detectado. O que eles vinham tratando como algo controlável havia se transformado em algo agudo e potencialmente fatal. Imagine receber esse tipo de notícia do seu médico. Imagine ser informado de que tudo pelo que você lutou, todos os tratamentos e a esperança, de repente se tornaram incertos. A equipe médica convocou uma consulta de emergência. O Dr. Chen apresentou os resultados com precisão clínica, mas todos entenderam o significado dos dados. Eles estavam diante de uma emergência médica crítica que exigia intervenção imediata e intensiva. O professor Michael Hartley, oncologista sênior, proferiu as palavras que pairavam no ar, carregadas de preocupação. Precisamos intensificar significativamente os protocolos de tratamento. As próximas 72 a 96 horas serão cruciais. A conversa que ninguém quer ter. Naquela noite, o Dr. Chen sentou-se com Charles para explicar que seu estado havia piorado significativamente, que seu corpo estava resistindo, apesar de todos os esforços, e que os próximos dias exigiriam cuidados médicos intensivos e monitoramento constante. Como se diz a um rei que ele está enfrentando a luta de sua vida, como se dá uma notícia que mudará não apenas a vida de um homem, mas potencialmente o rumo de uma nação. Charles ouviu com uma compostura que partiu o coração dela, fazendo perguntas técnicas sobre opções de tratamento e prognóstico com a mente analítica que definia sua abordagem a tudo. "O que estamos vendo?", perguntou ele finalmente, com a voz firme, apesar do peso da pergunta. "Os próximos dias são críticos, Majestade. Estamos implementando os protocolos de tratamento mais agressivos disponíveis. Seu corpo está lutando bravamente, mas precisa de todo o apoio que pudermos dar." Charles assentiu lentamente. "Preciso falar com William. Há coisas que precisam ser discutidas. Ele precisa entender a situação completamente." Essa conversa ocorreu na noite de terça-feira, a portas fechadas. Os presentes relataram ter ouvido a voz de William falhar diversas vezes, seguida de longos silêncios. Quando William finalmente apareceu, quase 2 horas depois, seu rosto estava tomado pela emoção. Sua compostura estava completamente abalada. Que palavras são trocadas entre um pai gravemente doente e o filho que talvez tenha que assumir seu lugar? Que preparativos são feitos quando o impensável se torna possível? A crise se intensifica. Na manhã de quarta-feira, o estado de Charles
exigia monitoramento constante. Ele permanecia consciente, mas debilitado, oscilando entre períodos de alerta e exaustão. Camila percebeu como os tratamentos estavam cobrando seu preço, como cada dia parecia exigir mais esforço que o anterior. A equipe médica confirmou que o câncer não estava respondendo ao tratamento como esperado e estava afetando múltiplos sistemas do corpo dele. Na tarde de quarta-feira, ocorreu a primeira crise médica aguda. Charles sofreu o que a equipe médica cuidadosamente classificou como um grave episódio cardíaco. Seu coração havia se tornado perigosamente instável, exigindo intervenção de emergência. Os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas o Dr. Chen chamou Camila de lado e explicou, com uma delicadeza devastadora, que seu estado era extremamente frágil, que complicações poderiam surgir a qualquer momento e que a família deveria estar preparada para se reunir. Você já viu alguém que ama lutar pela saúde? Já sentiu a impotência de saber que, por mais que se importe, o resultado não está em suas mãos? A quinta-feira foi marcada por intervenções médicas intensivas e monitoramento constante. Charles permaneceu consciente em alguns momentos, embora visivelmente exausto pela batalha que seu corpo travava. Em um desses momentos de lucidez, Charles chamou por Anne, que veio imediatamente. Diga a William, ele conseguiu dizer com a voz fraca, mas determinada. Diga a ele para estar preparado. Diga a ele que eu acredito nele completamente. Anne apertou a mão dele, lágrimas escorrendo pelo rosto, e prometeu que transmitiria cada palavra, às horas críticas. Na noite de quinta-feira, Charles havia entrado no que a equipe médica chamou de fase crítica. Seus sinais vitais permaneciam instáveis, apesar dos cuidados intensivos. Os equipamentos médicos que monitoravam sua condição mostravam padrões preocupantes. Seu corpo estava sofrendo. A doutora Chen, com a voz embargada pela emoção, ligou para a equipe de comunicação. Preparem um comunicado. O estado de saúde do rei piorou significativamente. A nação precisa ser informada e a família precisa estar aqui. Na manhã de sexta-feira, enquanto o sol nascia sobre o castelo de Windsor, pintando as antigas pedras com tons de rosa e dourado, a atmosfera transmitia uma estranha sensação de paz, considerando o que acontecia lá dentro. A família real se reuniu para estar com Charles durante essas horas críticas. A espera, a vigilância, a esperança misturada ao medo quando alguém que amamos luta pela vida. Uma família unida em apoio. Quando William chegou com Catherine e as crianças, Camila ergueu os olhos, visivelmente exausta e preocupada. Ele está descansando agora, disse ela suavemente. Os médicos estão fazendo tudo o que podem. Ele sabe que vocês estão todos aqui. Isso é importante para ele. William aproximou-se lentamente, tentando se conter para ver o que poderia encontrar. Charles estava deitado na cama do hospital, cercado por equipamentos médicos, o rosto pálido, mas tranquilo em seu sono. Monitores emitiam bips constantes, registrando cada batida do coração, cada respiração. Quando Charles finalmente abriu os olhos e viu William, a clareza dissipou a névoa do cansaço. William, ele conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. Você veio? Claro que vim, disse William, com lágrimas ameaçando cair. Estamos todos aqui, pai. Todos estão aqui para te apoiar. O que você diria num momento como esse? Como dar esperança quando você mesmo a busca desesperadamente? O olhar de Charles percorreu lentamente a sala, observando sua família reunida ao seu redor. George deu um passo à frente com uma coragem notável para alguém tão jovem e pegou delicadamente a mão do avô. Estamos todos torcendo por você, vovô, disse ele, com a voz firme apesar da emoção. Você tem que continuar lutando. Em um momento em que Charles estava mais alerta, ele segurou a mão de William e o puxou para mais perto. Escute, disse ele, cada palavra exigindo um esforço visível. Aconteça o que acontecer, você está pronto para isso. Você se preparou a vida toda. Você é mais forte do que imagina e terá Catherine e as crianças ao seu lado. Lembre-se de que servir é o que dá sentido a tudo. Consegue imaginar receber essas palavras do seu pai, que está gravemente doente? O peso da responsabilidade misturado com a esperança desesperada de que você não precisará carregá-la sozinho por enquanto. Palavras de amor e esperança. William não conseguiu falar a princípio, não conseguiu forçar as palavras a vencerem a emoção que lhe apertava a garganta.
Finalmente, ele conseguiu dizer: "Você vai superar isso. Você é forte e tem a melhor equipe médica do mundo. Precisamos de você, pai. A Grã-Bretanha precisa de você." Catherine deu um passo à frente e ajoelhou-se ao lado da cama. "Estamos todos aqui", disse ela suavemente. "E não vamos a lugar nenhum. Concentre-se na sua recuperação. Deixe-nos cuidar do resto. Nós te amamos muito." A expressão de Charles suavizou-se, mostrando um traço do carinho que sua família conhecia tão bem. "Eu sei", sussurrou ele. "É isso que me mantém lutando." Seu olhar se voltou para as crianças. "George", chamou ele fracamente. O menino se inclinou para a frente, ouvindo atentamente. "Sim, vovô. Ser uma boa pessoa não tem a ver com títulos ou coroas. Tem a ver com bondade, com usar tudo o que você tem para ajudar os outros. Lembre-se disso sempre. Esteja eu aqui para te lembrar ou não." George assentiu, lutando contra as lágrimas. "Eu vou me lembrar, mas você estará aqui para me lembrar pessoalmente. Você precisa melhorar." Charlotte e Louis se aproximaram então, e Charles conseguiu dizer algo encorajador para cada um deles. Palavras de amor e esperança, sussurradas em palavras destinadas apenas aos seus ouvidos. A princesa Anne, que mantivera sua compostura característica durante toda a manhã, falou com a força prática de que seu irmão precisava. "Você enfrentou desafios a vida toda", disse ela. "Você enfrentará este também. Você não está sozinho nesta luta." A rede de apoio. Camila permaneceu ao lado da cama, uma mão segurando a de Charles, a outra repousando delicadamente em seu braço. Ela mal havia se afastado dele desde o início da crise, mantendo sua vigília com silenciosa determinação. Quando a família compartilhou palavras de apoio e encorajamento, ela se aproximou do marido, falando baixo o suficiente para que ninguém mais ouvisse. Palavras particulares de amor e encorajamento destinadas apenas a ele. Charles parecia encontrar forças em sua presença, na família que o cercava, na certeza de que não estava lutando sozinho. A doutora Shane aproximou-se de William em silêncio. "Vossa Alteza Real", disse ela suavemente. "Sua Majestade está estável por enquanto. As próximas 48 horas continuam críticas, mas ele está recebendo os cuidados mais avançados disponíveis. Ter a família aqui é extremamente importante. Pesquisas mostram que o apoio emocional impacta significativamente os resultados da recuperação. Como manter a esperança quando a situação é tão grave? Como uma família se mantém forte quando alguém que ama está travando uma batalha tão difícil?" A família estabeleceu uma rotina de apoio, revezando-se para ficar com Charles, garantindo que ele nunca estivesse sozinho, oferecendo o tipo de suporte emocional que nenhuma intervenção médica pode substituir. A nação respondeu. Do lado de fora da ala médica, funcionários do palácio trabalhavam discretamente, apoiando a família de todas as maneiras possíveis. Autoridades constitucionais estavam prontas para auxiliar em quaisquer tarefas que exigissem atenção. Equipes de comunicação gerenciavam a enxurrada de mensagens de apoio vindas de todo o mundo. Em toda a Grã-Bretanha, pessoas se reuniram no castelo de Windsor, no palácio de Buckingham e em diversos pontos de encontro pelo país. Levaram flores, escreveram mensagens de apoio e demonstraram solidariedade ao rei que lutava por sua saúde. As redes sociais se encheram de mensagens de encorajamento. "Pray for the King" e "Get Well Charles" se tornaram tendência mundial. Líderes mundiais enviaram mensagens de apoio. Comunidades religiosas de todas as crenças realizaram cultos e orações especiais. Dentro do quarto, o tempo parecia passar de forma diferente durante essas horas críticas. O estado de saúde de Charles permanecia frágil, exigindo atenção médica constante, mas ele estava lutando. Sua equipe médica trabalhava incansavelmente, ajustando tratamentos, monitorando cada sinal vital e fazendo tudo o que era humanamente possível para ajudá-lo a se recuperar. A família manteve-se vigilante, oferecendo presença e apoio durante o desafio mais difícil que já enfrentaram, compreendendo a batalha. Para entender a gravidade da condição de Charles, é importante compreender contra o que seu corpo está lutando. O câncer, inicialmente diagnosticado e tratado, provou ser mais agressivo do que o esperado. Ele se espalhou para além do local original, afetando múltiplos sistemas orgânicos e impondo uma enorme pressão sobre seu corpo. Os tratamentos, embora sejam os mais avançados disponíveis, são exigentes e requerem que Charles reúna todas as suas forças para suportá-los. Aos 76 anos, seu corpo enfrenta desafios que talvez superasse com mais facilidade em uma idade mais jovem. No entanto, a idade também traz sabedoria, perspectiva
e a fortaleza mental que vem de décadas de enfrentamento da adversidade. A equipe médica está empregando uma abordagem multifacetada. Tratamento agressivo do câncer, cuidados de suporte para os órgãos afetados, suporte cardiovascular e monitoramento cuidadoso para detectar quaisquer complicações. É um equilíbrio delicado, tratar a doença e, ao mesmo tempo, proteger o paciente. O peso da espera por William. Essas horas carregam um peso quase insuportável. Ele se senta ao lado do pai, em vigília, sabendo simultaneamente que precisa estar preparado para a possibilidade de uma ascensão repentina ao poder. Assessores constitucionais o informaram sobre os protocolos. Documentos estão preparados, planos estão prontos. Mas William deixa tudo isso de lado, concentrando-se em ser um filho que apoia o pai. Catherine percebe o impacto que isso está tendo nele. A maneira como ele oscila entre a esperança e o desespero. A maneira como ele tenta se manter forte pelas crianças enquanto seu próprio coração se despedaça de preocupação. Ele ainda está lutando. Ela o lembra durante um momento de tranquilidade no corredor. Enquanto ele estiver lutando, haverá esperança. George, Charlotte e Louis o visitam em turnos cuidadosamente organizados, passando tempo com o avô, trazendo jovialidade e energia para o ambiente. A presença deles parece animar Charles durante seus períodos de alerta, lembrando-o do que ele está defendendo. Um rei que se importa. O que torna essa crise particularmente comovente é entender quem Charles é, não apenas como rei, mas como pessoa. Ele é alguém que esperou 70 anos para cumprir o papel para o qual nasceu. Alguém que usou esse tempo de espera para se tornar um defensor de causas ambientais, da preservação arquitetônica, do diálogo interreligioso e do apoio a jovens desfavorecidos. Ele trouxe uma energia diferente para o trono, mais ativista, mais disposto a se envolver com questões contemporâneas, mais à vontade para expressar as convicções que nutria há décadas. Alguns o criticaram por isso, outros o elogiaram, mas ninguém podia negar que ele trouxe autenticidade ao cargo, usando sua plataforma para fazer a diferença em questões pelas quais se importava profundamente. Agora, pouco mais de 3 anos após assumir o governo, para o qual se preparou a vida toda, ele enfrenta a luta de sua vida. A pergunta que todos fazemos é: o que acontecerá a seguir? A resposta honesta é que ninguém sabe ao certo. Situações médicas como essa são imprevisíveis. Charles pode estabilizar e iniciar uma recuperação lenta. Ele pode enfrentar complicações adicionais. O câncer pode responder ao tratamento ou pode continuar sua progressão agressiva. O que sabemos é que ele tem vários fatores a seu favor: acesso aos melhores cuidados médicos do mundo e a tratamentos de ponta, uma forte rede de apoio familiar que o ama profundamente, uma nação e um estado torcendo por sua recuperação. Uma vida inteira enfrentando adversidades e perseverando. Mas também sabemos que o câncer é um adversário formidável. Aos 76 anos, a recuperação de uma doença grave se torna mais desafiadora. A realidade constitucional. Se Charles não puder retomar suas funções, o que acontece? O sistema constitucional britânico prevê essa situação. Conselheiros de Estado podem exercer certas funções reais caso o monarca fique temporariamente incapacitado. Normalmente, isso inclui membros da família real, como Camila e William. Se a incapacidade se tornar permanente, William eventualmente ascenderá ao trono. Mas essa não é a realidade que enfrentamos agora. Neste momento, Charles ainda é rei, ainda está lutando, ainda espera se recuperar e retomar os deveres que leva tão a sério. O palácio foi claro: Charles continua sendo rei. Seu estado de saúde, embora grave, não altera sua posição constitucional. O foco está inteiramente em sua recuperação, não no planejamento da sucessão. A dor privada de uma família tornada pública. Um dos aspectos mais cruéis da vida da realeza é a forma como o sofrimento privado se transforma em espetáculo público. A maioria das famílias que enfrentam uma doença grave de um ente querido pode lidar com isso em privacidade, longe das câmeras e dos comentários. Os membros da realeza não têm esse privilégio. Cada atualização médica é analisada. Cada expressão facial de um membro da família é minuciosamente examinada. A preocupação da nação, embora bem intencionada, aumenta a pressão sobre uma situação já impossível. William precisa lidar com o luto, a preocupação e a esperança, enquanto mantém a compostura diante das câmeras. Catherine precisa apoiar o marido e os filhos, enquanto administra suas próprias preocupações. As crianças precisam lidar com a doença do avô enquanto compreendem que o mundo inteiro está observando. É um fardo insuportável, mas elas o carregam
com uma graça notável: o poder do apoio da comunidade. O que realmente comoveu foi a demonstração de apoio vinda de toda a Grã-Bretanha e do mundo inteiro. Pessoas que nunca conheceram Charles, que podem ter sentimentos complexos em relação à monarquia como instituição, reconhecem, mesmo assim, o ser humano que luta pela sua saúde e lhe desejam melhoras. Cultos interreligiosos foram realizados, vigílias organizadas, mensagens enviadas de todos os cantos do mundo. Essa boa vontade coletiva, embora não possa mudar a realidade médica, oferece apoio emocional a uma família em crise. Saber que milhões torcem pela recuperação de Charles, que as pessoas se importam, que ele não foi esquecido nem ignorado, é profundamente importante. O que podemos aprender? Esta crise nos lembra de verdades fundamentais que transcendem o status real. A saúde é frágil. Nenhum privilégio, riqueza ou status pode garantir boa saúde. O câncer não se importa com coroas. O que importa é a família. Em momentos de crise, o que nos sustenta é o amor. A presença de pessoas que se importam profundamente, que estão presentes, que permanecem nos momentos difíceis. A força se manifesta de muitas formas. A força de Charles se mostra em sua luta. A de Williams, em sua capacidade de apoiar o pai, enquanto se prepara para possibilidades que ele não quer encarar. A de Camila, em sua presença inabalável. A das crianças, em sua coragem de visitar e encorajar o avô. A incerteza faz parte da vida. Queremos respostas claras, cronogramas definitivos, garantias de resultados. Mas doenças graves não funcionam assim. Às vezes, a única opção é esperar, ter esperança e continuar comparecendo. Olhando para o futuro, o que acontecerá nos próximos dias e semanas dependerá de fatores que estão além do controle de qualquer pessoa, como o corpo de Charles responderá ao tratamento, se surgirem complicações, se o câncer poderá ser contido ou ter sua progressão retardada. A equipe médica continua trabalhando incansavelmente. A família mantém-se vigilante. A nação aguarda com a respiração suspensa. Se Charles se recuperar o suficiente para retomar suas funções, será um processo gradual. Sua saúde permanecerá frágil. Sua agenda precisará ser cuidadosamente administrada, mas tê-lo de volta, mesmo que com capacidade limitada, seria motivo de comemoração. Se a recuperação se mostrar impossível, a Grã-Bretanha enfrentará uma transição que nenhum de nós quer contemplar agora. William se tornará rei, carregando não apenas a coroa, mas também a dor de perder o pai muito cedo. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Agora, Charles está lutando e sua família está ao seu lado. Qual é a sua voz neste momento? De qual país você está acompanhando o desenrolar desta crise? A doença grave de um monarca britânico ressoa de maneiras diferentes em toda a Commonwealth e no mundo todo. Para alguns, é uma preocupação com um chefe de Estado em exercício. Para outros, é uma demonstração de compaixão por uma família que enfrenta uma crise médica. Para outros ainda, é uma reflexão sobre a mortalidade e as coisas que realmente importam. Mas, independentemente da sua relação com a monarquia britânica, há algo universalmente humano nesta história. A forma como a doença nos torna mais humildes. A forma como o amor familiar transcende o status. A forma como a esperança persiste mesmo em circunstâncias difíceis. Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Como você vê este momento? O que significa ver alguém em uma posição tão pública enfrentando uma luta tão íntima? Você tem experiências com familiares que lutaram contra doenças graves? Como sua família lidou com esses momentos difíceis? Essas conversas são importantes. Elas nos ajudam a processar a preocupação coletiva e a refletir sobre resiliência, esperança e a experiência humana de enfrentar uma crise de saúde. Um momento de esperança. O rei Carlos III está lutando por sua saúde na crise médica mais grave de sua vida. Essa é a realidade que enfrentamos. Mas ele continua lutando. Sua família o cerca de amor. Sua equipe médica utiliza todos os recursos que a medicina moderna oferece. E milhões de pessoas ao redor do mundo torcem por sua recuperação. Este não é um fim. É uma história em andamento, cujo desfecho ainda não foi escrito. Sim, a situação é grave. Sim, os próximos dias são críticos.
dramáticos. Sim, o resultado é incerto, mas ainda há esperança, ainda há possibilidade, ainda há um rei lutando para superar este desafio, assim como superou outros ao longo da vida. William está pronto para apoiar o pai de todas as maneiras necessárias, seja simplesmente estando presente durante a recuperação ou assumindo responsabilidades adicionais, se preciso. Catherine dá força a toda a família. Os filhos oferecem juventude, energia e motivos para continuar lutando. E o próprio Charles, um homem que demonstrou resiliência e determinação ao longo da vida, continua a luta mais importante que já enfrentou, o fardo da incerteza. Enquanto as horas passam no castelo de Windsor, enquanto as equipes médicas monitoram, ajustam e nutrem esperança, enquanto os familiares mantêm sua vigília, a Grã-Bretanha e a Commonwealth aguardam em um estado de incerteza coletiva. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. Não podemos prever como essa história se desenrolará. O que podemos fazer é oferecer apoio, manter a esperança e reconhecer a profunda humanidade presente neste momento. Um rei enfrentando a mortalidade, uma família enfrentando uma possível perda, uma nação ansiando pela recuperação. É aqui que nos encontramos agora. A crise de saúde do rei Carlos III nos lembra que a coroa não oferece proteção contra os desafios que todo ser humano enfrenta. Doença, incerteza e a necessidade de apoio familiar transcendem todas as barreiras de status e privilégio. William carrega um fardo pesado, sustentando seu pai gravemente enfermo, enquanto se prepara para possibilidades que nenhum filho deseja enfrentar. Ele faz isso com o apoio de Catarina, o amor de seus filhos e a força de caráter que o servirá bem, independentemente do que o futuro lhe reserve. A coroa é pesada mesmo antes de a usarmos. O peso da responsabilidade não espera por um momento conveniente. Mas neste momento, William é simplesmente um filho que ama o pai e espera desesperadamente pela sua recuperação. Esse é o papel mais importante que ele desempenha agora. Obrigado por testemunharem este momento difícil. Obrigado por compreenderem que, por trás dos palácios e protocolos, existem pessoas reais enfrentando uma crise médica real. Agradecemos por reconhecerem que a preocupação e a esperança podem coexistir com a incerteza. Desejamos a recuperação do rei Charles III. Apoiamos a família que o cerca com amor. Reconhecemos a dificuldade de enfrentar uma doença tão grave enquanto o mundo observa. E aguardamos com esperança, com preocupação, com a consciência de que, às vezes, a única coisa que podemos fazer é estar presentes e cuidar. Quais são os seus pensamentos neste momento crítico? Como podemos ajudar? Quais são as melhores comunidades para apoiar figuras públicas que enfrentam problemas de saúde privados? Compartilhe sua perspectiva abaixo e mantenha o rei Charles e sua família em seus pensamentos enquanto eles enfrentam esses momentos difíceis.